Olá, 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 estamos de volta e hoje, amanhã e quarta-feira, eu vou trazer para vocês uma análise detalhadinha de cada um dos 3 artigos que a banca está pedindo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, aberta está a temporada de gravação e de estudo do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E bora lá, que a gente vai fazendo os comentários sobre por que esses artigos são importantes. Um detalhe, ano passado, no PSS do ano passado, foi pedido até o artigo 249. Então foram o 56, o 232, o 245 e o 249. Para o concurso, eles reduziram um artigo. Então, o que eu fiz? Eu já tinha esse resumo prontinho aqui. E para você que vai querer a apostila completa, o material completo, para poder ler, para poder dar uma estudada, lá na plataforma que eu já tenho, vou estar disponibilizando, além desse vídeo, também o artigo na íntegra com todos os comentários, tá bom? E as suas alterações, claro. Então, eu pensei o seguinte, para não ficar muito maçante, nós vamos fazer por dia. Então, hoje será o artigo 56, amanhã vai ser o 232 e na quarta-feira o 245. Mas por quê? Porque os artigos parecem, mas são só 3. Só que eles são muito densos. A gente precisa entender cada detalhezinho dele para que na hora da prova, veja bem, são 2 questões, porém, são 2 questões que pode ser que uma banca vai pedir, lá é a característica deles, pedir para você julgar lá o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a gente tem que ter uma noção do que é cada artigo para a gente saber distinguir, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal, já curte esse vídeo e já compartilha com quem você sabe que precisa, seja no Instagram, seja no WhatsApp, enfim, tá? E qualquer dúvida, quer se inscrever, quer vir estudar junto comigo mais pertinho, só me manda um direct, ainda dá tempo, gente. Hoje é dia 22, começando a estudar hoje, dá muito tempo. Já tem os vídeos da semana passada, mais os vídeos dessa semana, pelo menos da parte didática, já dá para estudar muita coisa. E outra, lá na plataforma já tem todas as questões para vocês estudarem, revisando as provas, que é o que eu vou fazer daqui a uns dias. Então, primeiro eu estou revisando todo o conteúdo teórico, para depois eu revisar fazendo as questões, que é o que eu fiz. Tem vídeo aqui no meu canal fazendo a resolução das provinhas. Então, vem comigo. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre o artigo 56, que fala o seguinte: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os seguintes casos. Então, anota aí no seu caderninho já quais são os seguintes casos. São 3, tá? Número 1, maus tratos envolvendo seus alunos. 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, ou seja, você vai ter que comunicar, os dirigentes da escola que você trabalha terão que comunicar, além dos maus tratos envolvendo os alunos, caso você saiba, caso a escola saiba, vão ter que comunicar também as faltas injustificadas, né? Porque que o aluno que devia estar na sala não está vindo. E justificar também comunicar a evasão escolar. Por que está acontecendo aquela evasão escolar, que é muito frequente ali no Fundamental 2, no ensino médio também. Esgotados os recursos escolares, ou seja, o que quer dizer esses esgotados os recursos escolares? Depois que a escola fez de tudo para que o aluno voltasse a frequentar, para que ele não fosse mais um na lista de evasão escolar, tá?
3, elevados níveis de repetência. Então, os dirigentes, né, os diretores da sua escola de ensino fundamental, eles precisam comunicar esses 3 casos, essas 3 situações para o conselho tutelar, tá? Vocês podem verificar essas informações também nos artigos 5, 13, 18, 70 e a gente vai ver na última parte do estatuto, né, na quarta-feira, sobre o 245, tá? Que vai falar especificamente do conselho tutelar. E o artigo 136 também. Então, a simples suspeita de que a criança ou adolescente foi vítima de maus tratos, esse termo ele deve ser interpretado de forma ampliada, tá? Compreendendo a violência ou o abuso sexual, tá? A gente tem que ver esses lados. Já torna a comunicação obrigatória sob pena da prática da infração administrativa prevista, a gente vai ver no 245, tá? No artigo 245, que é uma multa ou até mesmo, né, se eu não muito me lembro, era uma multa. A exemplo, né, a gente vai ver do que foi dito, vamos ver o que foi dito no artigo 13 do ECA, em que, pese a alusão ao conselho tutelar, é mais adequado que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos da criança ou do adolescente sejam comunicados ao Ministério Público, tá? Então, você suspeitou, por mais que diga que é o Conselho Tutelar, mas vá direto no MP, no Ministério Público, tá? Ao qual, por quê? Porque ao Ministério Público incumbe, em última análise, propor uma ação penal contra os autores da infração e afastamento do agressor da moradia comum, tá? E mesmo a suspensão ou destituição do poder familiar daquela pessoa. Mas segundo o artigo 201, o 155 e o 163, essas medidas somente poderão ser decretadas pela autoridade judiciária, ou seja, pelo juiz, tá? Por mais que seja passado para o Ministério Público. Bom, não incumbe ao Conselho Tutelar, atenção, apesar de você ter que comunicar os maus tratos, a violência, a evasão, a frequência do aluno, porque que ele não está vindo, falar também que a escola fez de tudo, fez todas as possibilidades para que o aluno, que essa evasão não acontecesse, que não incumbe ao Conselho Tutelar, tá? A investigação criminal, ou seja, não adianta você ir para o Conselho Tutelar adianta, só que você vai passar essa situação para eles e eles vão passar para o Ministério Público. Então, é isso, tá? Acerca da efetiva ocorrência dos maus tratos ou decisão acerca de propositura ou não das aludidas ações. Uma vez acionado, somente caberia ao órgão proceder na forma do disposto do artigo 136 do ECA, né, o inciso 4, ou seja, encaminhar a notícia do fato ao Ministério Público, né, acabei de falar. Então, assim, tem uma situação de abuso sexual, de investigação criminal, maus tratos e tal, você até pode falar comunicar ao conselho. Só que o conselho tutelar, ele vai fazer o que você já poderia fazer, que é passar diretamente para o Ministério Público, tá? Vamos observar também o que diz, pontuar já o que diz lá no artigo 245, que não se refere especificamente ao conselho tutelar apenas, mas sim à autoridade competente, entre aspas, que no caso, para apuração da prática da infração penal contra a criança ou adolescente, será o Ministério Público, tá? Aqui a gente pode falar também na polícia judiciária, porém, pela sistemática estabelecida pelo ECA e pelos desdobramentos do fato que podem, como dito, resultar em medidas de cunho extrapenal, é preferível, então, acionar diretamente o Ministério Público do que ir direto
no Conselho Tutelar. Então, a gente está vendo o que é que você pode falar para o Conselho Tutelar e o que é que você pode encurtar o caminho já é logo lá no Ministério Público, tá? De uma forma ou de outra, a simples suspeita de violência sexual, ou abuso, né, contra as crianças e adolescentes podem ser efetuadas também através do telefone 100, né, o Disque 100 100, que é o número do Disque Denúncia Nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, mantido pela Secretaria dos Direitos Humanos, a SEDH, tá? No estado do Paraná, aqui no Paraná, o número do Disque Denúncia é 1181, tá? E esse também é utilizado para outros estados. Vamos agora entender, mas atualizações, sim, que mais fala no ECA? Lá no artigo 12, inciso 8 da LDB, tá? Aí já a gente vai fazendo um complemento. Ele estabelece ser dever dos estabelecimentos de ensino notificar. Então, a gente falou antes que fala o 56, que é dever da direção do estabelecimento de ensino, comunicar, notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei, tá? Então, acima de 50%. Uma época era, deixa eu ver se aqui tinha sido alterado. Aqui fala das faltas. Lembro que eu falei dessa questão. Não, mas tá certo, é o que fala agora. Então, isso está lá, dispositivo incluído pela Lei número 10.287 de 2001, de 20 de setembro de 2001. Importante destacar que, como está expresso na lei, a comunicação ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público somente deve ocorrer após esgotados todos os recursos, tá? Escolares, diga-se, recursos disponíveis no próprio sistema do ensino para o retorno da criança ou do adolescente da escola. Desta forma, ou seja, falar com o pai, com a mãe, rever o planejamento do professor, seu planejamento para aquele aluno, para você atrair mais ele ou eles, né? Deve desenvolver uma política própria de combate à evasão escolar, a escola, devendo também prever ações a serem desencadeadas no âmbito da escola e do próprio sistema, se necessário com a colaboração de outros órgãos públicos, como, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com a estrutura administrativa de cada ente federado, com ações a serem deflagradas desde o momento em que são registradas as primeiras faltas reiteradas ou injustificadas, tá? Então, começou a faltar 1, 2, 3 vezes, já começa ali, já começa a procurar, pedir, falar para a direção para ver como é que está acontecendo, tá? Tentar falar com os pais, para só depois que tudo foi feito, tudo foi, né? Aí sim comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público. A comunicação ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público somente deve ocorrer após constatado que tais iniciativas, né, que a escola fez, não surtiram o efeito desejado, devendo ser o relato efetuado a tempo de permitir o retorno à escola, tá? Ainda com aproveitamento do ano letivo, né? Com a informação acerca de todas as ações desencadeadas
junto à criança ou adolescente e também junto a seus pais ou responsáveis. A constatação da ocorrência de elevados índices de repetência é um claro indicativo da necessidade de repensar a metodologia de ensino aplicado. Lembra que a gente estava falando semana passada sobre a nossa metodologia, sobre o nosso planejamento? Isso tudo vai influenciar sobre o jeito que a gente faz a nossa gestão em sala de aula, sobre o jeito que a escola é tua parceira ou não, ou você, né, também junto, vai influenciar tudo isso, vai influenciar aqui, e a avaliação também vai influenciar aqui na hora desse ponto de evasão escolar, tá? Isso tudo é pontuado, tá? E aí sim, se tiver muitos casos, aí sim deve-se acontecer essa repensar a metodologia de ensino que está sendo aplicada de modo a adequá-la às necessidades pedagógicas dos alunos, né? E aos novos desafios da educação deste século. Vamos observar também o seguinte fato, que o Conselho Tutelar, ele tem a atribuição de assessorar o Executivo, tá? Ele assessora o Executivo, da nossa cidade aqui, na elaboração da proposta pedagógica para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E que, através da sua desejada interlocução com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente local, será possível articular ações entre a educação e outros setores da administração, tá? Assim como outras entidades e programas de atendimento, a população infanto-juvenil serão capazes de fornecer, assim a escola será capaz de fornecer aos educandos, também aos educadores, melhores condições de ensino e aprendizagem, certo? Então, hoje o que a gente viu? A gente viu a questão do que os dirigentes dos estabelecimentos devem fazer e quando eles devem comunicar ao Conselho Tutelar ou diretamente ao Ministério Público. Aqui a gente viu mais o que a gente deve fazer com relação a maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas da evasão escolar após ter sido feita todas as medidas cabíveis para que essa evasão seja revertida, né? E os elevados níveis de repetência, certo? Então, hoje a gente viu essa parte detalhando ponto por ponto. Então, lembre-se, você comunica uma coisa para a sua escola. Sua escola, na verdade, vai estar sabendo de todos os dados, né? Porque ao longo do ano. E aí, ela vai tomando medidas, vocês vão tomando medidas ao longo desse período para trazer os alunos para que eles não alcancem aquele limite de faltas, né? Que antes era de 70%, agora passou para 50%, se eu não muito me engano. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor, tá? Mas eu marquei ali, eu lembro que ano passado também que eu corrigi, mas não era. Eles alteraram, antes era... aqui eu marquei 50%. Certo. Da LDB, ó. Quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Isso em 2001. Antes era, se eu não muito me engano, 70%. Agora deu essa baixada justamente para a gente conseguir, para que a escola consiga reduzir, né, e trazer o aluno a tempo, né? Porque antes ficava 70%, deixa para lá. E não é assim, não deixa para lá. Então, hoje a gente viu mais detalhadinho a questão de esses casos a gente deve falar para o Ministério Público? Sim, tá? Porém, na maioria das vezes, a gente acaba tendo que
a gente já estava tendo que falar direto com o Ministério Público, né, a escola direto com o Ministério Público, para que, porque o Conselho Tutelar ia fazer isso igual. Ele vai pegar a sua denúncia e vai falar direto com eles, eles vão fazer essa parte, são eles que fazem essa investigação, tá? Amanhã a gente vai ver o artigo 232 e ele vai falar sobre as penalidades e a questão, vamos falar um pouquinho mais sobre as responsabilidades do Conselho Tutelar, se eu não muito me engano, e sobre submeter a criança ou adolescente, aí a gente já vai incluir sobre a questão de abuso da autoridade sobre a criança ou adolescente, tá? E as penas que se tem quando pais, policiais, seja você a autoridade que for, fazer contra a criança ou adolescente, beleza? Então, qualquer dúvida, me chama lá no meu direct, no meu Instagram, não deixa de comentar, de falar que gostou, não gostou, é sempre bom saber, para que a gente possa, que eu possa ir melhorando, tá? E lembre-se, não sei tudo, mas eu estou aqui passando para vocês o estudo que deu certo para mim no ano passado, no PSS, tá? Eu consegui uma boa colocação. Como eu falei antes, não estou trabalhando, porque no momento eu já estou com uma carga muito grande na escola que eu assumi em fevereiro, mas estou estudando porque sim, almejo essa vaga efetiva, sim, tá? E é isso, tá? Passem para os seus amigos e vamos comigo. Qualquer coisa sobre valores, sobre para alcançar esses conteúdos, esses resuminhos, é só me chamar no meu Insta, no direct, ou o link do meu WhatsApp tá lá na minha bio, beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.